Muito bom dia a você que está do outro lado, através das redes sociais aqui na internet, você que vai assistir esse vídeo. Estarei trazendo hoje um tema muito falado por todos os ministros, por todos os sacerdotes, e por pessoas não evangélicas também. Tenho visto as pessoas comentarem este mesmo assunto, a respeito de dízimos. Esta manhã eu estava aqui observando um vídeo publicado por um certo ministro, falando ele a respeito de dízimo. E a gente percebe que cada ministro, cada pastor que fala a respeito do dízimo, já dá a entender que ele está a falar porque ele está querendo cobrar na igreja dinheiro dos seus membros. E muitas pessoas estão a comentar: o dízimo é do Senhor. Se é do Senhor, é para ser feito as coisas na igreja. Se é do Senhor, era para ser comprado microfone, caixas de som, cadeira para a igreja, era para ser usado de forma específica para a igreja. Só que quando a gente vai ler as Escrituras Sagradas, a gente começa a ver um ponto daqui, um ponto dali, um ponto de lá, e a gente vai ligando os pontos, a gente vai obter uma conclusão de que dízimo é algo que foi dado para benefício próprio do sacerdote, do líder religioso ou ministro, pelo qual está exercendo aquela obra na igreja, seja ela pastor, seja ela padre, ou seja ela bispo, ou seja ela diácono, mas que está exercendo aquele trabalho na igreja, na congregação. Ela é aceita, ela é bem aceita receber dízimo da igreja para o seu sustento. Não é para o sustento da igreja, é para o sustento do líder, da liderança da igreja. Só que detalhe é que tudo que é verdadeiro deve ser comunicado mediante aos ouvidos daqueles que irão ouvir. E a gente não pode deixar as pessoas enganadas na questão do dízimo. Porque tem muitas pessoas que estão pensando que o dízimo é da igreja. Não. De acordo com o que lemos através das Escrituras Sagradas, o dízimo é para os levitas. Agora, vamos entender uma coisa. Quem são os levitas? Quem são os levitas? Todo pastor, todo sacerdote, todo bispo, todo diácono, ele está ali na igreja, todo obreiro, todo pregador,
todo tocador, todo cantor está ali na igreja, mas elas estão pensando que o dízimo dado na igreja, a qual é recolhido, é arrecadado na igreja, é apenas para a liderança maior, o pastor, o bispo, o padre, o papa. E o que eu tenho para lhe dizer, meus amigos, é que há uma falta de conhecimento tão grande nesta área que as pessoas estão se deixando levar por qualquer vento de doutrina. E há muitas e muitas igrejas na terra em que elas estão a cobrar o dízimo. Se outras não estão cobrando o dízimo, mas estão pregando no púlpito que tem que se dar os dízimos e as ofertas. Agora, é claro, é evidente que isso é bom, né? Isso é muito bom para aqueles que estão recebendo, principalmente, né? Que não tem que fazer nenhum serviço. Obrigado, Laurinha, por você se fazer presente, Laurinha Souza. Que não estão fazendo nenhum sacrifício como nós, que não somos pastores, que não somos diáconos, que não somos presbíteros, né? Mas que estamos só na cadeira da igreja para esquentá-la, né? É muito bom demais para aqueles que estão usufruindo desse dízimo. Mas na hora de fazer-se entender que o dízimo, ele não é apenas para pastores, nem para diáconos, nem para presbíteros, né, nem para ministros, nem para sacerdotes. O dízimo, ele é para os levitas. E se nós formos para a história, quem são os levitas? Os levitas são todos aqueles que ajudam na igreja. As pessoas, elas têm usado o seu tempo apenas para estar na igreja. Ela não tem o seu tempo para estar trabalhando na sua profissão, em que ela sabe trabalhar como um pedreiro, como um pintor, como um marceneiro, né? Então a pessoa não está usando a sua profissão, ela está tendo o seu tempo, doando o seu tempo para a igreja. E a Bíblia fala que todo obreiro é digno de seu salário. Mas o que está acontecendo na igreja é que a liderança, pastor, a liderança, o chamado papa, o padre, está usufruindo desse dinheiro como uma forma em que fosse só dele. Uma forma como se fosse só dele, né? O dízimo é do pastor, o dízimo é do padre, o dízimo é do sacerdote. Não, meu filho, o dízimo é para todos aqueles que ajudam na obra, todos aqueles que ajudam na igreja. Virou uma doutrina errada diante das igrejas. Essa doutrina dentro das igrejas está errado, e é isso que nós temos que contestar. O que nós temos que contestar é o que está errado. O que está errado e tem que ser consertado. Mas as pessoas são chamadas como boca aberta, né? Boca aberta está na igreja, mas porém parece que não lê a Bíblia, não sabe o que tem se passado e deixa ser levado por qualquer vento de doutrina e acaba se enrolando naquilo que é falado, repassado para elas. Mas eu quero lhe orientar em uma coisa:
O dízimo é para os levitas. E quem são os levitas? Os levitas são todos aqueles que ajudam na obra. Não importa, pode ser até o zelador da igreja. Ele é o levita. Ele é aquele que faz parte da família levita, que não tem tempo para o seu trabalho, fisicamente, para ganhar o seu sustento, mas o seu tempo está somente para a igreja. Então, ela é cabível receber da igreja o seu sustento. Mas virou aí essa doutrina de mundo afora, aonde a liderança maior é que recebe o dízimo e ponto final. E por outro lado, tem aqueles que usam de má fé. Vou ter que mexer com algumas igrejas por aí, que usam de má fé, que utiliza a voz de cantores, a voz de tocadores, para gravar os seus CDs, para poder ganhar dinheiro para a igreja. Quer dizer, para eles, para os pastores. Eu participei de igreja como esta, em que todos os cantores, todos os tocadores da igreja já não tinham direito ao dízimo, que é também algo que são para eles. Cantores, tocadores têm direito nessa parte de dízimo. Só que os líderes desreconhecem isso, eles só puxam sardinha para si. Ó. Não, dízimo é para pastores, não é para os membros, não. Tocador, cantor é membro. Mas só que a Bíblia não fala isso, meu amigo. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que é para os levitas. E se nós formos pela história, os levitas estão enquadrados até em cantores, tocadores, aqueles que estão trabalhando na obra têm direito de receber dízimo da igreja, o seu sustento. Está entendendo? Agora, muito mais crítico do que isso, é você usar a voz do cantor da sua igreja para ganhar dinheiro para si. Enquanto o seu cantor, enquanto o seu tocador está lá se sacrificando para poder dar do seu melhor, aí não tem parte no dízimo. Não tem parte naquilo que lhe cabe. Então, o camarada... Vou usar a linguagem do Silas Malafaia. O camarada passa o tempo inteiro na igreja. Tem ensaios dos jovens, tem um ensaio das senhoras, tem um ensaio dos senhores, tem um ensaio dos outros cantores, avulso lá, que vai estar cantando, o ensaio daquele que vai estar trazendo o hino do inário, ou o hino da harpa, vice-versa. Então, está o tempo inteiro na igreja, usando o seu tempo na igreja e não tem direito da igreja para o seu sustento. Isso é que é mais crítico. É a pessoa dar o melhor de si, né, e não receber nada em troca para ser ajudado. Mas você está cantando para o Senhor. Você está fazendo para o Senhor, você não tem que estar cobrando da igreja porque você está fazendo para o Senhor. Então, eu pergunto a você, pastor, eu pergunto a você, líder, você está fazendo não é para o Senhor, não? E porém você está recebendo dízimo. Então, meus amigos, é coisa que não dá para entrar de goela dentro, como uma coisa que seja tão certa assim. O mais certo era que se as igrejas fizessem conforme a Bíblia nos ensina,
E lá está falando que os dízimos é para os levitas. Os levitas entra tocadores, cantores, pastores, zeladores, todos aqueles que trabalham na casa do Senhor têm direito a dízimos. Ofertas são voluntárias. Ofertas é para o sustento da igreja. Microfone, mesa de som, cadeira, caixa de som, materiais de limpeza são dados através das ofertas para ajudar na igreja, para o sustento da igreja, não do líder, não dos levitas, mas da igreja. Então, algo que eu preciso lhe falar, algo que você precisa escutar agora nesse momento, é que eu não aceito de maneira nenhuma as pessoas virem atrás de colocar coisas na minha cabeça, porque eu sou leitor da Bíblia desde a idade de 9 anos de idade. E eu sei o que está escrito lá, né? Para a pessoa me enganar com um livro religioso, eu teria que ser analfabeto, para que as pessoas viessem colocar coisas na minha cabeça e eu levar isto como uma doutrina realmente, está escrito lá e tal, sem ter nenhuma verificação daquilo que está escrito. Então eu posso ser chamado de antiquado, eu posso ser chamado de crente quadrado, do que quiserem me chamar, para mim isso não importa, mas o que tem que ser falado é somente a verdade. Então eu observei por longos tempos da minha vida, né, desde a idade de 9 anos, eu observei que, de qualquer forma, líderes religiosos têm sido charlatões. Têm sido charlatões. Porque usa de má fé para pegar aqueles que, coitados, não têm nenhuma leitura, são analfabetos, nunca pegaram uma Bíblia e leram ela para observar, só fala aquilo que ouviu falar como papagaio. Mas o que eu quero que você entenda, meu amigo, é que a Bíblia, ela tem muitos capítulos, ela tem muitos versículos para ser lido, tem muitos capítulos para ser observado. E o salmista Davi, ele disse que ele observava toda a lei do Senhor, tudo aquilo que estava escrito, ele estava ali lendo, observando, tendo o certo cuidado para não se expressar de maneira errada, por mais que ele ainda fracassou, por mais que ainda ele falhou, mas a questão é que as coisas têm que ser observadas da forma exata. Então é muito bom. O líder está lá, na frente da obra, e até eles ainda falam assim, a minha igreja. A minha igreja, não é a igreja do Senhor, é a minha igreja. E é a vossa igreja mesmo, pelo qual vocês estão construindo, né, através dela, o vosso reino aqui na terra. Ganhando os dízimos e esquecendo da outra parte da igreja que trabalha também nesta obra e que também precisa. Então não é cabível, não é legal, não é bacana essas pessoas estão se sacrificando para cantar, para tocar na igreja, para zelar a igreja, no caso do zelador, e não receber absolutamente nada.
Então, se tem alguma coisa errada a respeito do dízimo, é nisto. Nisto eu professo que realmente está errado. A liderança puxar só para si, dizer que, não, eu sou pastor, eu sou líder da igreja e o dízimo é para pastores. Dízimo não é para membros, não, não. Dízimo é para aqueles que ajudam na obra. Pois se você acha que o dízimo é somente para você, pastor, uma coisa eu tenho para lhe falar: trabalhe sozinho. Esqueça o restante da igreja, trabalhe sozinho. Cante, pregue, assobie, toque, tudo sozinho. Aí você vai entender se não vale a pena pessoas do seu lado. Você vai começar a entender que você vai precisar de pessoas do seu lado. E que essas pessoas, elas estão dando o melhor de si para ajudar. E que não estão sendo retribuídos em nada. Toque sozinho. Cante sozinho. Pregue sozinho. Seja pastor sozinho. Para ver se você vai se garantir chegar até o final do campeonato. Porque receber dízimo sozinho é fácil. E fazer toda esta obra que a igreja necessita sozinho também vai ser fácil? Enquanto que os outros parecem não ser da igreja, dos círculos de trabalhos que são realizados dentro do ministério. Aí tem pessoas que às vezes comentam por aí, é que eu falo besteira, né? Já vi pessoas falando por aí, né, que dizem, fulano de tal, aquele irmão lá só fala besteira. Não. Entre profundo naquilo que eu falo, me escute para ver se eu estou falando besteira. Ora mais, como é que pode, gente? Como é que pode essas coisas estar acontecendo no século 21? Pleno século 21 está acontecendo essas coisas e você fica calado. Porque de maneira nenhuma eu consigo ficar calado mediante a coisas como essa. Bom dia, Elias Estanque, né? Que é o nosso Eterno te abençoe grandemente. Ele é líder também da igreja, né? Eu só não sei aonde é o Elias, pastor Elias, aonde é a igreja que você ministra, né? Em qual cidade, deixa aí sua cidade, seu lugar, né? É importante isso. Então, gente, eu sou centralizado. Eu sou centralizado. O que é para ser, tem que ser. Porque aonde eu fiz parte por 19 anos, por 20 anos, né? Porque foi 19 anos com o pastor Júnior, Antônio Dias, conhecido como Júnior, e um ano com o pastor Ney, né? De Fortaleza. E mediante esse tempo em que eu passei com eles lá, eu tive de observar estas coisas, como também observei em outros ministérios, que é feito a mesma coisa. Não existe diferença com respeito a essa questão dos dízimos. Não existe diferença. Então, todos trabalham, todos ajudam na igreja. Tá aí, o irmão já deixou aí, ele é de Rondônia, né? Rondônia. Teobroma, é isso? Teobroma, Rondônia. Então,
Eu estou falando aqui, irmão Elias Estanque, agora há pouco eu vi um vídeo aqui a respeito do dízimo, né? E tem muitas pessoas falando a respeito desse mesmo tema, desse mesmo assunto, mas que ninguém fala a forma como está escrito lá. Que o dízimo é para os levitas, né? Quem são os levitas? Todos os pastores vêm e diz que os levitas são os pastores, só aplica para os pastores. E aqueles outros que ajudam na obra, como cantores, tocadores, missionários, presbíteros, diáconos, não são os levitas. Então, todos os dízimos que são arrecadados na igreja é somente para a liderança maior, o pastor, né? E eu estou a trazer a explicação de que muitas pessoas estão cegadas com desrespeito a esta verdade sobre o dízimo. Que toda a liderança só puxa para si. Ah, eu sou o líder da igreja, eu sou o pastor da igreja, eu que tenho que receber dízimo. Os outros são membros, os outros têm que fazer é me dar. Só que a realidade não é essa, né? Aqueles que vão dizimar, na realidade todos devem dizimar. Isto é uma obrigação de cada crente, de cada membro da igreja. Porém, ao receber esse dízimo, na hora que você vai receber, né, o líder que lê a Bíblia, que realmente entende aquilo que está escrito, ele vai pegar aquele dinheiro que foi dizimado da igreja e vai dar a parte para aquele que tem parte nisto também. A igreja em que nós fazíamos partes, Elias Estanque, pastor Elias, era uma igreja pelo qual fazia dos cantores, dos tocadores, escravos, como se eles fossem os seus escravos. Eles cantavam, eles ensaiavam, eles davam o melhor de si na música, fazia-se do impossível para cantar, gravava os seus CDs e era repassado na igreja que cantou lá não poderia ter fama, não poderia ser famoso. Não tinha que gravar CD para ganhar dinheiro para si. Tinha que trabalhar para ganhar dinheiro para a igreja. Tudo aquilo que era arrecadado, muitas das vezes eu comprei CD de vários irmãos lá do ministério. Mas aquele dinheiro não ia para o cantor, não ia para o irmão que tinha se esforçado tanto lá para ter aquele CD. É para a igreja. Então a igreja comprava, o líder da igreja comprava terreno, comprava coisas de luxo, né, para ele, se enriquecia de todos os bens possível, terrenal, mas estes irmãos não ganhavam absolutamente nada. Eu acho isso injusto, muito injusto. Eu acabei de dizer aqui, eu acho esse tipo de coisa injusto. Por quê? Porque eles vão dizer que todo trabalhador é digno do seu salário. Eles mesmos pregam isso na igreja. Que todo trabalhador é digno do seu salário. Só que eles usam esse versículo somente para puxar para si, que está na frente da liderança.
Mas se o tocador usar para si, se o cantor usar para si esse versículo, ele não tem vez. Não, o dízimo é para os pastores. E os outros que estão na igreja, que estão ajudando também, que faz parte também dessa liderança, são esquecidos. E que por muitas vezes estes membros adoecem na igreja, né? Não tem vez nem num paracetamol, que talvez seja o mais barato que existe. E se o membro que ajuda, for lá na igreja lá, pedir uma ajuda, ainda tem uma certa piada da parte da liderança, como eu ouvi isso do líder, da igreja que se dizia ser melhor do que os outros ministérios. Nós temos a melhor palavra, a melhor mensagem, nós somos, querendo dizer que é melhor do que todo mundo, que só eles serão salvos. E praticando a coisa errada. Foi que ele disse uma certa vez, as pessoas pensam que aqui é banco, que elas depositam, depois vêm atrás. Gente, você fica calado com esse tipo de coisa, você é um tolo. Você é um tolo. Hoje em dia, temos que saber que direito nós temos. Essa coisa de dizer assim, você se acha no direito, mas você não tem direito a nada, não existe isso. Mediante a sociedade, temos os nossos direitos, e mediante a fé cristã também temos os nossos direitos. Se na lei dos homens tem que ter regras, imagine na lei de Deus, na lei do Criador, que é santo, que é justo. Estas coisas eu estou relatando, não como forma de que eu esteja tão necessitado assim de vossas ajudas dentro do ministério, mas uma coisa que é justa. Todos trabalham, o zelador trabalha, se sacrifica para zelar a igreja, para limpar, passando pano, varrendo, limpando banheiros, que muitas vezes outros membros vêm lá e sujam, deixa tudo sujo, o zelador vai lá, limpa com maior gosto, deixa tudo organizado. E sem ganhar nada? Porque, não, você tem que saber que você está trabalhando para o Senhor. Quem trabalha para o Senhor não é para receber nada. Então você também não era para receber. Então você líder da igreja, você pastor da igreja lá que eu estou falando, e de outras igrejas também evangélicas, não era para receber dízimo, como benefício próprio. Você não está trabalhando para o Senhor e você não fala que não é para receber nada, quem trabalha para o Senhor, então por que você está recebendo o dízimo? Por que você está se beneficiando do dízimo da igreja? Aí ele vai dizer assim, não, é porque eu entendo que pela Bíblia o dízimo foi dado para o sustento da liderança. Aí quando você vai para a parte escriturística, você vai saber que ali o dízimo era do Senhor, que depois o Senhor deu para a família dos levitas, e a gente vai procurar dentro da história, quem eram os levitas? Os levitas eram os que tocavam, os que cantavam,
os que zelavam a igreja, os que trabalhavam na igreja. E por que que só eles estão recebendo? Só a liderança maior está recebendo. Se todos têm partes nisto. Agora, vergonhoso, muito, muito vergonhoso, meus irmãos, é um membro da igreja que toca e que canta na igreja, ter que sair da igreja para cantar e tocar para o mundo, porque na igreja não recebe ajuda nenhuma. Isso é que é vergonhoso. Fulano de tal e está tocando e cantando lá na banda, eu não vou dizer aqui porque eu não quero fazer propaganda de banda nenhuma. Mas está tocando na banda tal, lá, totalmente mudando. Por quê? Por que fulano de tal? Vem aqui, conta a tua história. Não, lá na igreja eu não recebi ajuda nenhuma. Os irmãos queriam que eu tivesse todo tempo na igreja tocando e cantando sem me dar nem um real. O que é que eu tinha que estar lá? Aí você acha que isso realmente é justo? Se você concorda que isso é justo, meu irmão, concorde você. Eu, porém, não concordo com isso. Eu concordo que todos têm parte nisto. Todos os que ajudam nesta obra têm partes. E não deveria sair da igreja para cantar e tocar em banda, porque não é ajudado muitas das vezes na igreja. Certa vez eu fazia parte de um ministério, antes de chegar na mensagem, entendeu, né, pastor Elias? Antes de eu chegar na mensagem, eu fazia parte de um certo ministério onde o líder da igreja ele era muito carrasco. Mas onde é que você se encontrava no culto tal? Eu disse, pastor, eu estava trabalhando. Ele disse, mas você sabe que você é o tocador da igreja, você tem que estar todos os cultos aqui, rapaz. E me deu maior bronca, sabe? Como se além de pastor, ele também fosse o meu patrão. Ah, meu irmão, aí eu não fiquei calado, não. Tá pensando que eu fiquei calado? Eu engoli isso aí? Olha o dedinho. Eu disse, pastor, eu preciso trabalhar para ganhar o meu sustento. Eu não posso estar na igreja toda hora que o senhor quiser para estar tocando, se eu tenho o meu trabalho, eu tenho que ganhar o meu sustento. Agora, se o Senhor disser assim, da partir de hoje, meu amigo, eu vou te dar uma ajuda de custo para você estar tocando na igreja, porque você está usando o seu tempo lá na igreja, o tempo que você está perdendo lá fora, trabalhando, você vai ganhar aqui para tocar, para ficar aqui. Toda vez que eu quiser, você vai ter que estar aqui. Mas eu vou te dar essa ajuda, de custo, para as suas necessidades, não é para enriquecer, que ninguém enriquece com isso. Aí tudo bem. Mas eu deixar de trabalhar para mim estar todo tempo na igreja, na hora que o senhor quiser eu estar na igreja, sem ganhar nada, isso não é justo, pastor. Não, mas o que você está fazendo para ajudar, para o Senhor, não é para mim não. Eu digo que você não está fazendo para o Senhor também, meu irmão, e você não está ganhando. É cabível uma coisa como essa? Eu tenho visto, irmãos, você que vai me assistir depois, eu tenho visto que aonde deveria se ter mais amor
já que fala de tanto amor, era nas igrejas. Aonde deveria ter mais compaixão por aqueles que estão na igreja, os que são da igreja. Porém, eu observei por muito tempo irmãos que ajudavam na igreja, a liderança principal deixar passar necessidade. Aonde a gente via lá nas escrituras, no começo da história religiosa, é que os nossos irmãos antepassados, eles vendiam as suas propriedades para ajudar aqueles que não tinham. Olha como eles tinham amor, como eles tinham compaixão daqueles que eram necessitados, daqueles que tinham precisão. Hoje em dia, se para o jovem rico vender tudo que ele tinha para dar aos pobres era difícil, hoje se tornou difícil foi para os cristãos. Que Deus tenha misericórdia. Pegar o que você tem, repartir com quem não tem, hoje se tornou difícil. Se tornou muito difícil. Hoje você não está na igreja para ser ajudado, você está na igreja para ajudar mais a liderança maior. Os que são membros, não tem ajuda de ninguém não. Eles são obrigados a entregar os seus dízimos, mas na hora em que eles precisam, que eles estão passando necessidade, que eles estão passando fome, eles não são reconhecidos não. Eles são esquecidos para trás. Aquele irmão ali foi bom enquanto ajudava, mas não trabalha mais, não dá mais dízimo na igreja. Então ele é encostado ali no canto, desprezado. Quando eu saí do ministério, da mensagem, até hoje eu estou fora. Nunca veio nenhuma liderança atrás de mim saber nem por que eu saí. Nunca veio. E não vai vir, agora é que não vai vir mesmo. Depois que eles estão vendo os meus vídeos constantemente aí, nas internet, batendo contra os seus ministérios, aí é que eles não vão vir mesmo. Mas é isso, irmãos. Nós devemos pensar naquilo que é verídico, naquilo que é verdadeiro. Se temos que ensinar algo, vamos ensinar para as pessoas aquilo que é verdadeiro. Não vamos ensinar que temos que ter um profeta. Temos que ter um profeta. Que o profeta tem que ser o profeta vivo. E outros ministérios dizem isso. Temos que ter um profeta vivo. Esse profeta aí já morreu. Nós temos que ter um profeta vivo. E fica trocando o lugar do Filho do Altíssimo. Porque ele não morreu não. Só porque ele não está aqui em carne, aqui conosco, aqui, você já esqueceu que ele é o profeta? Ele pode não estar aqui entre nós aqui como pessoa, aqui em carne e osso aqui entre nós, como ele esteve com o povo lá, se tornou Deus conosco na forma de pessoa, fisicamente, mas ele não está morto não, para você substituí-lo por outra pessoa não. Cristo é profeta.
poderoso em obra. Esqueceste? Esqueceste do versículo? Aí pregaste uma mensagem, irmão Elias Estanque, pregaste uma mensagem amnésia espiritual. Amnésia espiritual eles estão tendo hoje. Esqueceu que Cristo é o profeta e colocou outro profeta como substituto. Esta amnésia está com eles hoje. Lamentavelmente. Mas que essa amnésia espiritual não venha pegar todos os cristãos. Que a gente venha ler cada versículo, cada capítulo, e venha colocar em nossa mente que ela existe, ela está ali, em qualquer lugar. Abra a Bíblia para você ver. Comece a ler, para ver o que está escrito lá. É por isso que eu não consigo, pastor Elias, ouvir qualquer tipo de vento de doutrina. Porque o que eu estou lendo, o que que Paulo falou? Eu não aprendi de homem algum, mas do Espírito Santo. Ele poderia ter dito assim: eu aprendi, o que eu aprendi aqui, estou passando para vocês, foi de Gamaliel. Mas não. Ele disse assim: o que eu aprendi foi o Espírito Santo que me ensinou. Ele não ensinou nada sobre o que ele aprendeu de Gamaliel. Até porque o que Gamaliel passava, pregava, ministrava para ele, lá naquela época, era coisa relacionada às coisas da lei. Não tinha nada a ver com o que era repassado para a graça. Só para você ter a ideia. Isso aqui eu não aprendi lá com o povo da mensagem, não. Isso aqui a gente aprende com a história. Vá lá, casse lá os livros, procure lá os livros, pergaminhos, alguma parte dos pergaminhos lá do povo de Israel, para você entender uma coisa. Ficou na mensagem desde 1973 e lá o dízimo é do pastor. Nunca concordei que você está falando é correto. Tem que estar correto, irmão. É porque isso aqui é Bíblia. Aí ele falou aqui, o pastor Elias: eu trabalho para manter meu ministério, mas o que o irmão está falando é verdade, bem desse jeito. Eu sou uma pessoa realista. Não esteja pensando que fulano de tal, ele é teólogo. Pode ser o que for. Mas se ele tiver que ouvir, ele vai ter que ouvir. Irmão, você quer comparar? O pastor fulano de tal é um teólogo. Você nunca estudou teologia. Não estudei mesmo, nem quero estudar. E nem quero estudar. Não faço conta de estudar uma coisa para mudar aquilo que está escrito. Quem tiver sua teologia, fique com a sua teologia. Paulo falou que aprendeu do Espírito Santo. O Espírito Santo é o melhor professor. Quando você pega a Bíblia, você ora primeiramente. Você pega aquele livro sagrado, aí você diz: Senhor, faça-me entender o que está escrito aqui. Por mim mesmo eu não saberei o que está escrito, se o Senhor não me ensinar. Mas da partir que o Senhor te ensina, meu irmão, você não vai ficar aí voando,
sem saber o que está sendo falado. Quando o Espírito Santo te ensina, você fica sabendo de verdade. Ao ponto de que se o líder da igreja falar uma coisa que não bateu com aquilo que você aprendeu do Espírito Santo, aqui você já está sabendo, ó, esse pastor aí não tá legal não. Eu mesmo passei por isso. Eu passei por muito tempo no ministério, aonde eu tinha que barrar muitas vezes. Eu tive que barrar muitas vezes. Certa vez o líder da igreja disse assim: eu não gosto de estar recebendo irmãos constantemente na minha casa. Fica tirando a minha privacidade. Aí eu peguei e disse assim: pastor, me diga uma coisa, me desculpa aí, talvez eu esteja atrapalhando sua mensagem, mas só um momento, por favor, para aqui para me escutar. O que diz o livro de Timóteo? O que diz lá no livro de Timóteo a respeito de quem é pastor? Quais as características que ele tem que ter? Uma das tais é hospitaleiro. Se você não nasceu para ser hospitaleiro, meu irmão, deixe de ser pastor, entrega o cargo para outro. Entregue para quem tem a capacidade de administrar, porque tem que ser hospitaleiro. Tem que receber irmãos em sua casa. Tem que dar água a quem tem sede, comida a quem tem fome. Tem que ser hospitaleiro. Isso é coisa de hospitaleiro. Mas um pastor dizer isso aí em cima do púlpito para toda a igreja, meu irmão, isso é vergonhoso demais. Parece que o camarada nunca leu a Bíblia. Essa é a verdade. Mas eu fico por aqui, até porque meu celular já descarregou. Se para você não escureceu aí, para mim já a tela do celular já escureceu. E outra hora a gente está de volta aqui para trazer não conteúdos, porque eu não ganho nada com isso, certo? Eu não ganho nada com isso. Isso é uma evangelização que eu não ganho pelo Facebook, não ganho pelo Instagram, não ganho pelo TikTok, não ganho pelo Kawaii, não ganho por nenhuma dessas plataformas que existem, certo? É somente algo que eu utilizo para deixar pessoas esclarecidas do que é a verdade, certo? Agora o que eu quero de cada um de vocês que passa por aqui é o seu compartilhamento para que essa mensagem chegue a outras pessoas visualizem, né? E elas também sejam esclarecidas daquilo que eu estou falando, né? Que seja propagado o verdadeiro evangelho mediante as pessoas que ainda não sabem, que ainda não entendem, né? Que precisa ouvir, né? Somente isso já me deixa bastante feliz. Muito obrigado pela participação sua, pastor Elias Estanque. Tamo junto. Qualquer live por aí, manda o link para mim aqui, para a gente poder estar se ajudando, certo? Valeu e até outra vez. Que o nosso Eterno te abençoe e nos abençoe.